Olá, colegas. Neste bloco iniciamos o estudo da extinção do crédito tributário, o capítulo 9 do nosso livro-aula. Inicialmente, devemos relembrar algo que já foi estudado quando do início do capítulo 8º, relativo à suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Naquele capítulo, nós invocamos o artigo 141 do CTN para avisar que, nos termos previstos pelo próprio Código, a extinção, a suspensão e a exclusão do crédito só poderiam ocorrer nos casos previstos no próprio Código. O Código diz nos casos previstos nesta lei, não diz na lei. Inclusive, quando nós estávamos analisando, eu fiz até questão de grifar a expressão nesta lei e mostrar que o lei estava com L maiúsculo, para mostrar que não era em qualquer lei, era naquela lei perfeitamente identificada, que é o próprio Código Tributário Nacional. Vamos relembrar este artigo. O artigo 141 diz que o crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou se extingue, então aqui também vale para extinção, ou tem sua exigibilidade suspensa, vale para suspensão ou excluída, nos casos previstos nesta lei com L maiúsculo, mostrando que é só a lei que nós estamos lendo, que é só o Código Tributário Nacional. Muito bem. Dá para dizer, então, que as formas de suspensão, exclusão e extinção de crédito configuram um rol exaustivo. É uma lista taxativa, como inclusive está identificado aqui na própria lousa. Muito bem. No que concerne à extinção, existem algumas peculiaridades, né? Por mais que o Código assevere algo, afirme algo, com letras fortes, com tintas fortes, a gente tem que lembrar que o Supremo Tribunal Federal poderia até dizer que o Código nem foi recepcionado, nada no Código valeria. É o Supremo que dá a última palavra em matéria constitucional. E, bem recentemente, o Supremo, apesar de tê-lo feito sem muito efeito prático, ele disse, apesar de não ter efeito prático essa afirmativa dele, disse que é possível que os entes federados instituam algumas outras formas de extinção do crédito tributário. Eu disse que não teve efeito prático porque, no caso que ele estava julgando, ele disse que a forma que estava sendo criada era inconstitucional. Deixa eu explicar um pouquinho melhor essa matéria. Vejam bem, a situação que foi julgada no Supremo foi aquela que nós já relatamos lá no início do curso, quando falamos da definição de tributo, em que havia a discussão sobre a constitucionalidade ou não de uma lei do Distrito Federal que previa a dação em pagamento em bens móveis como forma de extinção do crédito tributário. Conforme nós vamos ver, o CTN prevê que o crédito tributário pode ser extinto mediante dação em pagamento em bens imóveis. Não fala em dação em pagamento em bens móveis. Muito bem, só imóveis. Só que o Distrito Federal editou uma lei e regulamentou esse dispositivo, ampliando-o um pouquinho, falando que o DF poderia receber bens em dação em pagamento, bens móveis ou imóveis. Houve um ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade contra esta lei. E quando o Supremo julgou a medida cautelar em ADIM, só lembrando, o julgamento da medida cautelar é feito analisando só aqueles dois requisitos que nós citamos quando da análise da liminar e mandado de segurança. Raciocínio semelhante. Para que o judiciário conceda cautelar, ele verifica se há fumaça do bom direito, fumus boniuris, e se há o perigo de a decisão final não ser eficaz, se proferida depois de um bom tempo. Então, se há o periculum in mora. O Supremo disse o quê? Quando julgou a cautelar, ele disse que a norma tinha aparentemente vícios de inconstitucionalidade. Aparentemente, porque na cautelar ele não aprofunda a matéria. Então o Supremo diz que havia vícios aparentes de inconstitucionalidade e apontou quais seriam esses vícios. Apontou dois. Um que nos interessa bem pouco em direito tributário, interessa mais em direito administrativo, que diz que só a União pode legislar sobre normas gerais de licitação. E quando um ente edita uma lei dizendo que vai receber bens como quitação de tributos, na prática esse ente estará recebendo bens sem licitação. Estaria sendo criada uma nova hipótese de dispensa de licitação na lei do Distrito Federal. Muito bem, além desse motivo, o Supremo alegou outro que tem uma relevância muito maior para a gente. Ele disse que somente a União pode legislar sobre normas gerais em matéria tributária. Dentro dessas normas gerais estariam as hipóteses de extinção do crédito e como na norma geral editada falando sobre essa matéria, que é o Código, só se previu dação em pagamento em bens imóveis, o Distrito Federal teria ido além das normas gerais, teria contrariado as normas gerais e, por conseguinte, editado uma norma inconstitucional.
Muito bem, isso no julgamento da cautelar. No livro de Direito Tributário Esquematizado, salvo engano, até a 3ª edição eu colocava esse como o posicionamento do Supremo. Porque apesar de ser um julgamento cautelar, as bancas examinadoras nos concursos públicos já consideram essas decisões em medida cautelar como jurisprudência. E eu já disse que era o posicionamento do Supremo. Não poderia ser criada uma nova forma de extinção do crédito, porque as hipóteses de extinção estão em lei complementar de caráter nacional, editado pela União, e os entes federais não poderiam ampliar aquele rol. Além do fato de a criação específica de dação em pagamento em bens móveis configurar uma dispensa de licitação que também só pode ser prevista em lei federal. Então, por 2 aspectos, a lei do DF seria inconstitucional e, para o direito tributário, a informação mais relevante era de que nenhum ente tributante poderia criar outra hipótese de extinção do crédito, além daquelas previstas no Código Tributário Nacional. Muito bem, só que um dia a medida cautelar vai perder sua eficácia porque o judiciário vai ter que julgar o processo, julgar o mérito. Julgar em caráter definitivo, com cuidado maior, não apenas verificando se há fumaça do bom direito, mas verificando se o direito efetivamente existe com grau de certeza, resolvendo o problema em caráter definitivo. E quando isto aconteceu, quando o Supremo foi julgar a ADIM, ele acabou dizendo que a lei do DF era inconstitucional, ratificando o que tinha dito anteriormente, mas só que excluiu um dos fundamentos. Preste atenção nisso, que isso é uma peculiaridade bem técnica. Porque quem só estava querendo saber se a lei do DF valia ou não, pensou o seguinte, o Supremo confirmou a cautelar, a lei do DF não vale, é inconstitucional. A lei do DF foi extirpada do ordenamento jurídico. Beleza, tudo bem. Agora, se você olha com mais carinho a decisão, olha também para os fundamentos, para aprender tecnicamente com a decisão, sem se interessar só no resultado final, você vai perceber que o Supremo passou a dizer que a lei do DF era inconstitucional só por conta do segundo motivo que aqui citei. Do motivo, ou do primeiro que citei, que seria o fato de somente a União poder legislar sobre normas gerais de licitação, né, dizendo que a lei do DF era inconstitucional só porque criava uma nova hipótese de dispensa de licitação. Foi excluído o fundamento que dizia que os entes federados não poderiam criar novas hipóteses de extinção do crédito. O Supremo acabou ratificando, ou melhor dizendo, o Supremo acabou informando, dizendo, não é ratificar porque ele não confirmou o que tinha dito antes, o Supremo acabou mudando seu posicionamento e dizendo de maneira muito clara que os entes federados podem sim criar outras hipóteses de extinção do crédito. Outras que não seja dação em pagamento em bens imóveis. Afinal de contas, dação em pagamento em bens móveis, desculpem. Afinal de contas, dação em pagamento em bens móveis criaria uma nova hipótese de dispensa de licitação. O DF estava adquirindo bens móveis sem licitação. Quando alguém fala, mas bem imóvel também é uma nova hipótese de dispensa de licitação. Se adquirir um imóvel, aconteceu a mesma coisa. Sim, mas só que dação em pagamento em bens imóveis está prevista em lei da União, no Código Tributário. A União pode, ela, criar uma nova hipótese de dispensa de licitação. Afinal de contas, ela pode legislar sobre normas gerais de licitação. Inclusive, os doutrinadores de direito administrativo não têm dado tanta atenção a isso. Olham muito para a lei de licitações e esquecem que, na prática, acaba existindo no CTN uma regrinha que dispensa a licitação para aquisição de bem imóvel nessa hipótese. Mas, muito bem, foi mantido esse fundamento, mas se asseverou, se afirmou o que nos é mais importante aqui. Os entes federados podem criar outras hipóteses de extinção de crédito, o que contraria o que está colocado aqui na nossa lousa. O crédito tributário regularmente constituído somente se extingue, vamos já atenção à expressão extingue, nas hipóteses previstas nesta lei. Então, nenhuma outra lei poderia prever nenhuma outra hipótese. E de onde é que o Supremo Tribunal Federal tirou uma tese para dizer que é possível a estipulação de outras hipóteses de extinção? Porque o Código é muito claro no sentido de que não poderiam existir outras leis, que não esta, o CTN, prevendo hipóteses de extinção. Mas aí vem um raciocínio, novamente, com base naquela frase tão comum de quem estuda hermenêutica, que nós inclusive já usamos durante o nosso livro-aula, que foi dizer que quem pode o mais, pode o menos. O que é que se verificou? Se verificou que o próprio Código autoriza aos entes federados que eles extingam o crédito tributário mediante remissão. Nós ainda vamos estudar remissão. É uma das formas de extinção expressamente previstas no Código Tributário Nacional. Então, remissão com 2 S é perdão. Quando o Estado, verificando, por exemplo, que um crédito tributário é tão baixo que não vale a pena gastar dinheiro para cobrar, ele pode editar uma lei e perdoar, conceder remissão. Remissão com 2 S é remissão perdão.
Então vejam, quando um ente federado edita uma lei e perdoa o pagamento do tributo, ele toma a posição mais extrema no que concerne a abrir mão de algo que faz parte do patrimônio público, a dispor do patrimônio público. Porque vejam, dá um parcelamento, você parcela, o poder público vai cobrar o tributo em parcelas, em pedacinhos, o Estado vai recebendo, mas recebendo de pedacinho em pedacinho, mas vai receber tudo. Então, dar um parcelamento é um benefício fiscal, mas que não tem a repercussão extrema que é extinguir o crédito de vez. Não é perdoar. Na remissão, não. Na remissão, você perdoa. É o maior impacto negativo que pode existir sobre o patrimônio público no que concerne a um crédito tributário, que é você simplesmente perdoar, sem receber nada. Na compensação, o crédito se extingue, mas você também extingue outra obrigação. Então, a União te devia, você devia tributo à União e as obrigações são compensadas. Beleza, tranquilo. A extinção do crédito, mas o Estado deixa de dever. Né? Sai do patrimônio do Estado um ativo, que era o direito de receber aquele crédito, e também sai um passivo, o Estado deixa de dever. Agora, remissão é a mais extrema forma de extinção do crédito tributário no que concerne a mexer negativamente com o patrimônio público. Porque sai um crédito e não entra nada em compensação. Não entra nenhum outro ativo, nem sai nenhum passivo. O patrimônio do Estado acaba diminuindo. Então, se o ente federado ele pode tomar uma providência tão extrema como essa, ele pode também criar outras formas de extinção. Quem pode o mais, pode o menos. Se o ente federado pode chegar até ao extremo de simplesmente perdoar, ele pode criar outras formas de extinção do crédito, só que dentro dessas formas não se pode incluir a dação em pagamento em bens móveis, porque isso equivaleria a uma hipótese de dispensa de licitação. E aí, por outro motivo, a providência seria inconstitucional. Então, em suma, o posicionamento atual do nosso Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é possível aos entes federados criarem outras hipóteses de extinção do crédito, além daquelas previstas no CTN, certo? Tendo em vista a diretriz interpretativa segundo a qual quem pode o mais pode o menos. De forma que se esses entes podem conceder remissão, também podem criar outras hipóteses de extinção do crédito, que não seja a dação em pagamento em bens móveis, porque isso equivaleria a uma dispensa de licitação. Inclusive, é bom lembrar que o CESP, no concurso para juiz federal da 5ª região, com sede em Pernambuco, elaborou uma questão já com base nisso daí. Bastou o Supremo decidir que rapidamente o CESP elaborou um item dizendo basicamente o seguinte, que seria possível aos entes federados criar outras hipóteses de extinção do crédito, tendo em vista a diretriz interpretativa segundo a qual quem pode o mais pode o menos. De forma que se os entes podem conceder remissão, poderiam também criar outras formas de extinção do crédito tributário. A gente sabe que talvez a banca mais atualizada no que concerne a jurisprudência seja o CESP. Caiu ou foi dito pelo Supremo, rapidamente no concurso seguinte o CESP acaba cobrando para ver se as pessoas estão atualizadas, ok? Então vamos voltar aqui para a nossa lousa, para que a gente possa verificar quais são as decisões que são mais relevantes nesse sentido. Em primeiro lugar, o julgamento da ADI 2405, falando expressamente, né, essa ADI inclusive foi citada no julgamento lá do DF, né, lembrando que já tinha sido dito pelo Supremo, que é possível aos Estados-membros, né, estabelecer regras específicas de quitação de seus próprios créditos tributários. Então, inclusive, criando novas hipóteses de extinção. Agora, quando eu digo que podem ser criadas outras hipóteses de extinção, mas digo que não pode ser estabelecida a dação em pagamento em bens móveis, alguns poderiam ficar pensando assim, então, que outras hipóteses de extinção seriam criadas? Que exemplo nós teríamos de hipótese de extinção que o CTN ainda não prevê e que os entes teriam liberdade para prever, dado que dação em pagamento em bens móveis, que é o que se imagina logo de cara, não foi autorizada pelo Código, seria um problema com a lei de licitações. Que outras hipóteses? E para que a gente exemplifique, eu trouxe um julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre um caso interessante ocorrido em Belo Horizonte, quando o município de BH desapropriou indiretamente alguns imóveis. Quando a gente fala de desapropriação indireta, a gente está usando uma terminologia bem mais light para se referir a uma desapropriação contrária ao ordenamento jurídico. Desapropriar indiretamente é passar por cima, é tomar, é começar a usar. Então, não foi feito um procedimento legal de desapropriação, não foi ajuizada a ação de desapropriação, não foi paga indenização, o ente simplesmente começou a utilizar. Por exemplo, ia alargar
uma rua da cidade e simplesmente destruiu um imóvel que estava lá e passou por cima. Então houve indiretamente uma desapropriação. Muito bem, o município desapropriou indiretamente, depois o sujeito que perdeu o imóvel foi para a justiça cobrar a indenização, ganhou, e o município veio com a conversa de abater do que tinha a pagar a título de indenização o valor do IPTU. Alegando o quê? Ora, se o sujeito devia IPTU e não pagou, não é porque o imóvel foi desapropriado que ele deixa de dever. No que concerne ao IPTU dos anos anteriores à desapropriação, o município teria o direito de cobrar do contribuinte o IPTU. E se nesse momento o município ia pagar para o sujeito uma indenização, poderia abater o IPTU que estava em aberto relativo aos anos anteriores. Só que o judiciário proferiu uma decisão até discutível sobre alguns aspectos, né? Mas decidiu o seguinte, que com base no Código Tributário Nacional, é possível afirmar que quem adquire um bem imóvel acaba passando a ser devedor dos tributos incidentes sobre esse bem imóvel. Quando tratamos de responsabilidade tributária, estudamos essa regra, prevista no artigo 130 do Código. Quem adquire um imóvel passa a ser devedor desse imóvel. Passa a ser devedor, desculpem, dos tributos pendentes incidentes sobre esse imóvel. Muito bem, existem exceções? Sim. Estudamos as duas exceções, que são quando constado o título à prova da quitação ou no caso de aquisição a decorrer de arrematação em esta pública. Muito bem. Pode ser feita a cobrança, então, para o município, pelo município, né? O município, até reformulando a frase, né? Muito bem, então vamos raciocinar da seguinte forma. Se o município de Belo Horizonte adquirir o bem, mesmo que seja por meio de uma desapropriação, nos termos do CTN, ele passa a ser devedor do IPTU. Afinal de contas, quem adquire o bem imóvel passa a ser devedor dos tributos pendentes sobre esse imóvel. Existem exceções, mas as exceções não abrangem o caso de desapropriação. Então, o município de Belo Horizonte adquiriu aquele imóvel desapropriando-o e passou a ser devedor do IPTU que estava pendente. Ora, ele passou a ser devedor, mas o credor é ele mesmo. Quem é o credor do IPTU? É o município. Então, o município de Belo Horizonte, ao adquirir o imóvel, passou a ser devedor do IPTU, só que o credor é o próprio município. Isso, na prática, se enquadra dentro do conceito de confusão, quando se confundem na mesma pessoa credor e devedor. Se eu, por exemplo, tinha pedido dinheiro emprestado para um familiar, 10 mil reais, assinei uma nota promissória, o familiar morreu e por coincidência eu sou o único sucessor, aí o que é que acontece? Esse meu parente morreu, eu recebo uma herança e no meio da herança tem uma nota promissória. Só que o devedor sou eu mesmo. Então agora eu devo a mim mesmo. O que é que eu tenho que fazer? Rasgar a nota promissória. Não faz sentido eu tirar dinheiro de um bolso para botar no outro, né? Para pagar um débito perante mim mesmo. Para que haja efetivamente a possibilidade de que uma obrigação subsista, tem que existir um sujeito ativo e um sujeito passivo. Duas pessoas, um obrigado e uma pessoa que pode exigir. Quando essas pessoas são as mesmas, ocorre confusão. Confundem-se na mesma criatura a pessoa do credor e a pessoa do devedor. O crédito está extinto por confusão. O STJ enxergou confusão nesse caso. Enxergou que o município de Belo Horizonte passou a dever a ele mesmo. Nessa decisão que está colocada na lousa, nesse agravo regimental 17895, em que se colocou tributário, imposto predial e territorial urbano, esbulho processório praticado pelo próprio município que exige o tributo. Se vocês forem olhar as conclusões dessa decisão, são no sentido de que aconteceu extinção do crédito tributário por meio do Instituto da Confusão. Claro que é discutível, alguns autores dizem que a desapropriação é forma originária de aquisição de propriedade, o bem vem livre de qualquer encargo, existem discussões, mas eu só quero que vocês percebam que confusão é uma forma de extinção das obrigações prevista lá no direito civil, mas não está prevista no CTN. Porque vejam, quem já estudou direito civil vai ver que a maioria das formas de extinção do crédito tributário é copiada do Código Civil. O direito das obrigações é ramo do direito civil, sub-ramo do direito civil. E o direito tributário, como vai falar em obrigação tributária, em crédito tributário, extinção do crédito tributário, acaba copiando lá do ramo mais específico, direito das obrigações, acaba copiando algumas das formas de extinção. Copia algumas, mas não copia todas. Uma forma que está lá prevista, mas não está prevista no CTN, é a confusão. Não está prevista, mas é possível que aconteça desde que a gente concorde com essa teoria adotada pelo Supremo. Então seria possível a um ex-tributante colocar expressamente
Supremo não, desculpa, STJ, né? Seria possível ao ente tributante colocar expressamente na sua lei a possibilidade da extinção do crédito tributário mediante confusão. Seria criar uma outra forma, o que não está proibido, segundo a jurisprudência atual, aí sim, do nosso Supremo Tribunal Federal, certo? Então podem ser criadas outras formas, como é o caso da confusão. Agora, de qualquer forma, em prova de concurso, não façam confusão. Na realidade, nós temos que admitir como verdadeiras somente as questões que digam que extinguem o crédito tributário e citem hipóteses que estão previstas no Código. Se colocarem lá numa determinada alternativa, extinguem o crédito tributário, transação, pagamento, prescrição, decadência e confusão, olha as outras alternativas, porque provavelmente a banca vai considerar essa daí errada, porque tem confusão, que não foi prevista expressamente no CTN. Acho que se alguma banca for cobrar essa decisão do STJ, vai narrar um caso idêntico ao que o STJ acabou julgando. E, inclusive, provavelmente vai invocar a própria jurisprudência do STJ de maneira expressa, segundo o STJ. Mesmo que não diga segundo o STJ, o que eu acho que vai ser feito, mas mesmo que não diga, vai narrar um caso idêntico, em que houve a desapropriação para se saber se o ente tributante que desapropriou pode cobrar o tributo ainda da pessoa que perdeu o imóvel, para que você diga que não pode, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Agora, mesmo assim, é bom que a gente saiba que um ente querendo, ele pode estipular expressamente que a confusão extingue o crédito tributário dentro da sua própria lei, certo? E aí narrar, pode até detalhar em que caso pode acontecer confusão, como nesse que eu acabei de citar. É essa a linha de raciocínio a ser seguida. Vamos trabalhar agora em cima do CTN, das hipóteses de extinção de crédito, trabalhando especificamente dentro do que disse o Código, especificamente daquelas hipóteses, sabendo que o Judiciário admitiu a possibilidade de serem previstas outras formas de extinção, além daquelas que aparecem nos 11 incisos do artigo 156, que será estudado daqui para frente. Então, a gente vai tratar de cada uma dessas hipóteses a partir do próximo bloco. Até lá, tchau, tchau.